Que alegria, coisa boa nos encontrarmos aqui na Web TV para continuarmos nosso estudo bíblico do Evangelho de Marcos. Você lembra que nós estamos fazendo o estudo bíblico do Evangelho de São Marcos. Já vamos entrar agora no capítulo 2 deste Evangelho. Eu quero convidar a você para participar conosco deste estudo no nosso site de estudos bíblicos, o www.portrásdaspalavras.com. Você é convidado a deixar lá sua sugestão, sua dúvida, comentário e também a partilha dos estudos que você fizer conosco, e assim vamos fazer um estudo comunitariamente, ok? Vamos começar então o nosso estudo bíblico, vamos fazer um estudo a partir do capítulo 2 de Marcos, invocando sempre pela intercessão da Virgem Santa Maria e pela beata Irmã Dulce, a ação do Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos ensine e nos inspire a lermos corretamente e usufruirmos das riquezas das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse capítulo 2, então, nós vamos ver um texto conhecido pela maioria das pessoas, a cura do paralítico. Então, esse texto vai, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Nós já percebemos logo no início desse capítulo uma coisa que tem acontecido sempre com Jesus desde o capítulo 1, que é a multidão indo atrás dele. Diz o texto, Jesus chegou em Cafarnaum, a notícia espalhou que ele estava em casa, e ajuntou-se tanta gente que não havia mais lugar, nem mesmo à porta. E aí, o que Jesus fazia com essa multidão lá? Jesus dirigia-lhes a palavra. Ou seja, Jesus ensinava para esse pessoal. Sempre que as pessoas iam atrás de Jesus, ele ensinava. Muitas pessoas iam atrás de cura, de milagre, puramente. Mas Jesus sempre que se reunia essa multidão em volta dele, ele ensinava, porque nós já aprendemos que a cura, a libertação, o milagre são consequência do ensinamento de Jesus. E aí nós temos que, avançando no texto, vemos o ponto mais conhecido da história, né? E que ponto é esse? É a história do paralítico, junto com seus 4 amigos, que pegam esse paralítico numa maca, sobem ele no telhado da casa, porque não tinha como entrar, nós vimos que não tinha lugar nem mesmo na porta da casa. Sobem esses 4 rapazes com esse paralítico no telhado, você tem que imaginar, você tem que entrar na história. Você já subiu em telhado? Eu já subi em telhado. Sua casa já teve que fazer, lá em casa de pobre, né? A gente tem que consertar a antena da televisão, para funcionar alguma coisa na televisão, tinha que subir um no telhado e o outro ficar gritando da janela assim, tá ruim, tá bom, assim tá bom. E era um perigo quem subia no telhado, cair lá de cima. Imagina então, essa casa que Jesus estava, provavelmente casa de pobre, né? Casa de gente simples, o perigo que essa turma não correu, subindo lá para cima. Ah, gente, que perigo. E aí, a gente, entrando nessa história, a gente vê Jesus também admirado, porque desce essa maca, já pensou? Abre um buraco no teto, desce essa maca com esse rapaz paralítico, e todo mundo espera que Jesus cure esse rapaz, afinal de contas, ele e esses 4 amigos provavelmente era isso que queriam, e Jesus continua em seu ensinamento, porque Jesus vai dizer a eles, filho, os teus pecados estão perdoados, e continua dando seu ensinamento. O que Jesus quis ensinar nessa hora, sobretudo? Ele quis mostrar para mim e para você que Ele é Deus, porque Ele pode perdoar pecados justamente por isso que Ele é Deus. Como é que eu sei disso? Porque os escribas e os fariseus que estavam também nesta casa ameaçaram Jesus de morte. Como assim, Denis? Ameaçaram Jesus de morte? Porque disseram que ele cometeu o pecado da blasfêmia. O que era isso? Era atribuir a si algo pertencente somente a Deus. Por isso eles disseram que ele tinha cometido a blasfêmia e a pena para quem cometesse esse mal era o apedrejamento. É isso mesmo. Nessa hora ameaçaram Jesus de morte porque eles disseram a ele, você está dizendo uma coisa que só pertence a Deus. Mas Jesus estava ensinando isso, que ele era Deus, porque você já viu que Marcos já disse que Jesus é Deus. O próprio Deus, na hora do batismo, já disse que Jesus é Deus. O capeta já falou para você que Jesus é Deus. Agora o próprio Jesus está afirmando isso. Eu sou Deus porque eu posso perdoar pecados. E aí a gente entende essa história com a sua parte final. Esse ensinamento de Jesus se conclui com a parte final da história. E que parte é essa?
A hora que ele pergunta aos escribas e fariseus, então, vocês estão dizendo que eu não sou Deus? Que eu estou cometendo a blasfêmia? O que é mais fácil dizer para esse rapaz? Que os pecados dele estão perdoados ou levanta do teu leito e anda? Imagina esse rapaz, né, que já devia estar desistindo já, que ele não ia encontrar a cura, porque Jesus só estava dando ensinamento, não o curou. Ele já devia estar pedindo a turma para subir a maca, pode subir que esse homem aqui não vai fazer nada comigo não. E de repente Jesus faz essa pergunta e ele anima-se todo, assim, desce, que agora eu acho que vai. E aí eles descem aquela maca de novo e Jesus cura esse rapaz. Ou seja, é teoria e prática. Jesus diz que ele é Deus e mostra que ele é Deus. Ao perdoar os pecados desse homem, ele afirma a sua divindade, se afirma como filho de Deus e mostra isso para aqueles que duvidam através de uma manifestação de poder, através da cura. Ou seja, a cura é consequência do ensinamento de Jesus. E aí, o que acontece? A turma toda que estava lá se empolga e começa a dizer: nós nunca vimos coisa igual. Ficam admirados, ficam perplexos. Ficam perplexos com o quê? Com o fato de Jesus curar um paralítico? Não é não? Sabe por quê? Porque nós vimos no capítulo 1 que Jesus, todo mundo já viu Jesus curar um monte de gente, expulsar um monte de demônios. Afinal de contas, quando Jesus estava na casa de Pedro, a cidade inteira foi para lá e levaram todos os enfermos e todos os possessos da cidade, é isso que nos diz o texto, e Jesus curou a muitos, expulsou a muitos demônios. E aí? Com o que então que essas pessoas estavam admiradas? Essas pessoas estavam admiradas com o ensinamento de Jesus, que era feito com autoridade, teoria e prática. Jesus ensina e Jesus mostra como é que se faz. É isso que nós precisamos aprender, sobretudo com o auxílio da Igreja Católica. Nós precisamos aprender, a partir aqui do Catecismo da Igreja Católica, que nós precisamos ser discípulos de Jesus e não podemos ser multidão. A multidão vai atrás de Jesus, talvez, somente por conta do imediatismo, do milagre imediato, da libertação imediata, da cura imediata. E o discípulo vai atrás de Jesus por causa do seu ensinamento, porque ele sabe muito bem que, como consequência do ensinamento, que nós temos cura, libertações e milagres. É isso que a Igreja Católica me ensina. No parágrafo 156 do Catecismo da Igreja Católica, a gente aprende que nós cremos em Jesus por causa de sua autoridade, da autoridade do seu ensinamento. E que os milagres, as curas e as libertações são importantes para nós porque nos ajudam a viver uma vida e vida em abundância como o próprio Jesus nos prometeu. Mas são auxílios exteriores à nossa fé. São auxílios que nós temos para reforçar a nossa fé. Em quê? No próprio milagre, na própria cura? Não. No Jesus que ensina e no Jesus que ensina com autoridade. Nós queremos ser discípulos de Jesus e não apenas multidão, aqueles que vão atrás de Jesus apenas por conta de uma cura, de uma libertação. Mas nós vamos atrás de Jesus por causa do seu ensinamento. Porque, inclusive, a consequência desse ensinamento é a minha vida e o meu coração curado, a minha vida e o meu coração liberto de todo mal. E aí os milagres acontecem naturalmente na minha vida. É isso que nós precisamos entender e é isso que a igreja nos ensina, baseado na Sagrada Escritura. Por isso eu quero convidar você a continuar esse estudo conosco. Viu tanto de coisa que nós podemos aprender aqui com a Sagrada Escritura? Continue conosco no nosso site de estudos bíblicos, o portrásdaspalavras.com. Você é nosso convidado a fazer parte dessa comunidade virtual aí de estudos bíblicos, ok? É isso aí. Continuamos o próximo estudo. Te espero aqui na Web TV Canção Nova e no portrásdaspalavras.com. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima.